A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Grande abraço para você sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM. Hoje é sábado, dia 11 de julho de 2015. Eu sou Guilherme Dias e começa agora o Observatório do Esporte. No Observatório de hoje, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Aqui, a informação vai além das quatro linhas. E hoje na mesa teremos, além das tradicionais participações de Zeca Marques, Tuca Américo e Carlo Napolitano, mais dois convidados, né? Inclusive já fazem parte, né, do nosso time, mas que hoje estarão debatendo os assuntos. Thiago Pavini e também o Heitor Facini. E vamos começar já falando de futebol. Na última quarta-feira foi o aniversário do maior vexame da história do futebol brasileiro, né? O primeiro aniversário da derrota de 7-1 para a Alemanha na semifinal da Copa do Mundo, que foi disputada por aqui no ano passado. E sobre esse assunto, conversamos com o André Nunes Rocha, que é colunista do site espn.com.br e também comentarista dos canais ESPN. Ele relembra os motivos da derrota e fala o que mudou e o que deveria mudar de lá para cá. A Alemanha, depois que fez 5, os próprios jogadores admitiram que tiraram um pouco o pé. O 7-1 no campo foi pouco. E em relação ao placar, eu não sei se 10-1 teria algum efeito para a CBF, porque se 7-1 eles tratam como apagão, como uma fatalidade, como um acidente, ficam dizendo a Alemanha fez jogo duro com a Argélia. Você vê que coisas que deveriam ser motivo de maior vergonha ainda são usadas como desculpa. Isso foi um acidente porque a Alemanha fez jogo duro com a Argélia e o Brasil é melhor que a Argélia, como se o futebol fosse uma coisa matemática. E não é, né? A Argélia taticamente jogou muito melhor que o Brasil, jogou como o Brasil deveria ter jogado no Mineirão, né? Foi pouco, mas não sei se resolveria alguma coisa. Motivos são vários, né? Mas a gente pode resumir que o Filipão teve um erro estratégico muito grande, né? E em vez de tentar fazer um jogo mais tático e preencher mais o meio-campo, como ele recebeu as orientações do Alexandre Galo e do Roque Júnior, que eram os seus observadores, para fechar o meio-campo, tirar o Fred, colocar um jogador mais rápido, o William, na frente junto com o Hulk. Ele não ouviu ninguém e apostou num jogo mais psicológico, intuitivo, colocar o Bernard no Mineirão, com a torcida do Atlético apoiando, fazer um jogo de abafa, de pressão, um jogo psicológico contra uma seleção que estava amadurecida, estava com uma casca, né, de derrotas anteriores em Copas, em Eurocopas. E aí a Alemanha segurou 10, 15 minutos. Ninguém nunca vai saber o que poderia ter acontecido se naquele abafo o Brasil fizesse um gol. Mas não fez, levou um e aí desmoronou, até porque tinha vários problemas táticos ali. E aí o Toni Kroos e o Khedira deitaram e rolaram. Então, obviamente, a Alemanha foi muito feliz ali naquela sequência de 4 gols, foi muito feliz nas conclusões, construiu essa goleada histórica, né? E ela é simbólica porque o país que ganhou mais Copas do Mundo, jogando uma Copa em casa, uma semifinal de Copa, e levar 7-1 é uma coisa histórica que ninguém nunca vai esquecer, e a gente está vendo as consequências aí no Copa América, as torcidas adversárias zoando o Brasil e tal, então isso aí é uma coisa que vai ficar para sempre. André Nunes Rocha comenta também a respeito da era Dunga. Contratou o Dunga, resgatou o Dunga, na verdade, né, que tinha sido de 2006 a 2010, manteve mais ou menos o mesmo perfil técnico gaúcho, disciplinador, motivador. Então foi uma coisa que a CBF jogou para a galera, né? E aí nos amistosos até o Dunga se permitiu fazer alguns testes, fazer algumas alterações táticas, mas na competição voltou a ser cauteloso, voltou a armar o time muito defensivamente e o Brasil jogou mal a maior parte do tempo. No Brasil não há nenhum técnico capaz de passar os conceitos modernos que a seleção precisa. Se a gente pensar que a seleção brasileira tem a maioria dos seus jogadores jogando na Europa, com os principais técnicos do mundo, com os conceitos mais modernos de futebol, é de pensar que um técnico estrangeiro poderia se adaptar rápido a esses jogadores.
jogadores poderiam assimilar bem o sistema, uma nova forma de jogar, e aí a seleção poderia ter mais resultados, porque a Copa mostrou isso, jogadores jogando na Europa com os principais treinadores e jogando no esquema arcaico do Filipão, e aí teve toda aquela consequência psicológica, os jogadores se desequilibraram, ficaram com medo de se tornarem os vilões, né, como acabaram se tornando, e o time ficou com um lado psicológico em frangalhos. Então, basicamente isso, seria para a seleção brasileira um treinador estrangeiro para conseguir recuperar o maior atraso que a gente tem, que é no campo de jogo, porque CBF, essas coisas, o Brasil antes, com o seu talento, contornava. Hoje, com um futebol mais moderno, com menos espaços, é mais difícil, e aí não tem tanto talento, e aí precisa mais da parte tática. E aí, sem a parte tática, realmente fica à mercê de goleadas como essa da Alemanha. Tá, e portanto, ouvimos o André Nunes Rocha, colunista aí do site espn.com.br, e quem ouviu bateu um papo aí com o André Nunes Rocha foi justamente o Heitor Facini, que hoje faz companhia pra gente na mesa. O Heitor, o que dá para perceber é que a imprensa, evidentemente, iria repercutir bastante mesmo, por muito tempo, essa derrota, essa humilhação da seleção brasileira, mas a ferida ela não está só aberta, está escancarada ainda, né? E a imprensa coloca o dedo nessa ferida a todo instante e nada mudou, né, Heitor? Isso dá para dizer também, né? Bom, primeiramente um abraço a todos os amigos da mesa, a todos os ouvintes. Nada mudou e o mais sintomático é você pensar que faz pouco tempo que o Brasil foi eliminado também pelo Paraguai na Copa América. Aliás, 2 vezes eliminado pelo Paraguai, né? 2 vez. Se você pensa isso, que ele repetiu os mesmos erros que o Brasil repetiu na Copa, não foi maior porque o Paraguai não é a Alemanha. Acho que todo mundo aqui concorda com isso, que o Paraguai não é a Alemanha. E se você pensa que o Brasil saiu do Filipão para ir atrás do Dunga. E o que muda? Cadê a renovação? Toda vez que o Brasil é eliminado, eles tentam fazer uma renovação. Sai do Mano Menezes, que estava continuando uma renovação, foi lá, vamos renovar agora, vamos trazer o Filipão. Renovação com que o técnico que não ganhava nada desde 2006, que não tinha campanha expressiva desde 2006. Aí você pega e coloca o Filipão, manda bem na Copa das Confederações, aí depois o Filipão é um vexame na Copa, você chama quem? Você chama o Dunga. Tem que fazer uma correção agora, Heitor. O Filipão foi campeão pela Copa do Brasil pelo Palmeiras, né? Um título importantíssimo, né? Nível mundial, nível de Copa América. Até por isso confiaram no Filipão, né? Para lidar muito mais com experiência que o Dunga. Para lidar com a escassez técnica, até por isso chamaram o Filipão, né? Porque ele tirou leite de pedra ali com aquele time do Palmeiras, que foi campeão da Copa do Brasil e rebaixado no mesmo ano, né? Foi. Campeão e rebaixado no Brasileiro. Aí ao mesmo tempo, mas aí você sai o Filipão, você pensa, putz, agora é um tempo que você consegue renovar o time, você consegue dar uma cara nova, você consegue colocar alguém, porque estão esperando renovação, aí você vai lá e coloca o Dunga. O Dunga teve um desempenho bom durante o período de amistosos? Teve, ninguém pode negar isso, porque não perdeu nenhum jogo e jogando contra seleções carrancudas. Mas quando chegou na hora do vamos ver, na hora que valia a pena, o Dunga voltou ao esquema dele fechado, fechar o time completamente, de ser duro nas entrevistas, e deu no que deu. Tem outro lance, Carlão, desculpa interromper, que uma coisa é amistoso, com seleções de maior nível, que às vezes tem um jogo mais aberto. Agora, um desafio latino-americano, a gente sabe o que esperar, né? Então tem que estar preparado para isso. É retranca, como é que você faz? Né? Agora eu volto ao que eu falei nos últimos 2, 3 programas. Eu vejo a seleção brasileira com deficiências técnicas. Sim. E a impressão que dá também, a gente citou a sequência de vitórias em amistosos, o Brasil jogou com muita vontade nesses amistosos porque vinha com o ego ferido depois daquele 7-1, e as outras seleções, claro, ninguém entra em campo para perder, mas trataram os jogos. A própria Argentina diante do Brasil jogou um jogo qualquer, e o Brasil encarou como final de Copa do Mundo porque vinha daquele vexame, vinha de apresentações aí complicadas durante o Mundial. Na hora do vamos ver mesmo, que as seleções se concentraram e o Brasil teve que apresentar um futebol um pouquinho melhor, né? Não apresentou absolutamente nada em território chileno, não é isso, Carlão? Eu queria falar para o Heitor, o que vai acontecer daqui para frente vai ser o seguinte: o Brasil vai ter grande dificuldade nas eliminatórias, nós vamos chamar de novo um técnico salvador da pátria. Não sei na sequência ou na ordem se vai ser Zagallo e Parreira ou Parreira e Zagallo. Alguém aqui na mesa acha que o Brasil fica de fora da Copa do Mundo? Cravaria isso? Acho que é muito difícil. Eu acho difícil, até porque a gente comentou semana passada, porque existem outros interesses. Uma Copa sem o Brasil
é preocupante. Quando a gente olha ainda que tem toda essa questão que envolve a corrupção na FIFA, o desgaste da gestão do futebol, imagina, eu acho que é quase um boicote que pode, inclusive, desprestigiar um evento desse tamanho, né? Não também valorizando demasiadamente o papel da seleção, mas tem uma tradição, tem um peso. Mas as pessoas lá fora do Brasil vão ver qualquer seleção porcaria brasileira de futebol. O que dá para dizer, Tuca e amigos, é que seguramente o Brasil, claro que a gente vai torcer a favor, mas dificilmente ele vai deslanchar nessas eliminatórias. Ele vai tropeçar aqui, ganhar pontinhos ali, e então a gente pode esperar, pelo menos historicamente, talvez as eliminatórias mais complicadas. E fica bem evidente na hora que a seleção é convocada, né? Sim. Que geralmente as convocações da seleção brasileira sempre são marcadas por protestos, né? A gente poderia formar 2 seleções, até 3 seleções com jogadores que ficaram de fora. Atualmente não, quando sai a escalação dos jogadores, a gente não encontra uma outra alternativa, né? Então os jogadores convocados são aqueles mesmos, e não tem mais nenhuma alternativa de fora. Eu até conversava outro dia com um amigo e falava sobre o Alex. O Alex, no início dos anos 2000, ele vivia um grande momento vestindo a camisa do Palmeiras, do Carlão Napolitano, e ele não tinha espaço na seleção brasileira. Hoje, se o Alex estivesse naquele período, né, que esteve aí há 15 anos atrás, jogando a bola que estava jogando, hoje ele seria talvez um pouco menos importante do que o Neymar, para essa geração que não tem meio de campo, não tem criatividade, não tem nomes de expressão. Talvez na zaga, né, os nomes mais badalados na Europa, o caso do Davi Luiz e do Thiago Silva, que ainda assim ficaram com fama de chorões, né? Então, o Alex, que não servia para a seleção brasileira 15 anos atrás, hoje seria um dos craques do time, sem dúvida nenhuma. E aí dá para ver que... Mas eu vou não discordar, eu acho que é o seguinte, independente de qualquer coisa, né, pelo pior que seja na seleção, a gente tem condições de montar um time e de jogar. A gente pode perder uma final da Alemanha, belo time por 1-0, 2-0. O que não pode é ter essa teimosia tática, né? Que eu só vejo chutão, tem hora, erro de passe, a falta de preparo psicológico, né? Então, vários times que estão à frente no ranking da FIFA do Brasil, não tem lá tantos craques. A questão também de você ter uma ideia, um projeto de time. E a gente não tem isso faz tempo. E outra coisa, eu concordo com o Tuca, que se você pensar, o Neymar é um dos principais jogadores do Barcelona. O Oscar é um dos principais jogadores do Chelsea. O William é o principal jogador do Chelsea. O Firmino, que após a Copa América ficou muito contestado, ele joga muito bem no campeonato alemão. Eles jogam bem nos principais campeonatos do mundo. Pode ser uma seleção que tem um nível técnico pior do que as últimas seleções, mas é uma seleção que daria para fazer muito melhor do que está fazendo. Uma coisa também, Heitor, que a mídia tem comentado, não é uma opinião particular minha, que a mídia comenta muito, os comentaristas, que a gente tem uma geração que acabou precocemente anterior. Não tem ninguém para passar o bastão pro Neymar, pro Oscar, não teve uma pro transição Coutinho. interessante. A gente, de repente, perdeu uma geração que a gente contava ainda, que a gente botava muita fé, que era Adriano, Kaká, Robinho e Ronaldinho. Que se tivessem aí numa maturidade, podiam ajudar esse time, não jogando daquele jeito, mas sendo a cabeça, o organizador dentro de campo. E a gente perdeu isso. Outra coisa que é muito interessante, porque esses nomes não são de peso, porque você pensa que um auge do jogador de futebol é nos seus 26, 27, 28, 29 anos. Os principais jogadores do Brasil têm tudo 23, 24 anos no máximo. E se você pensa uma Argentina que foi para a final da Copa América e a final da Copa do Mundo ano passado, o Messi tem 27 anos, o Agüero tem 27 anos, o Tevez tem 30 anos. Esses jogadores, eles já estão tudo no ápice da carreira. O Higuaín joga mais uma Copa e uma Copa América ou não? Acho que não, né? Pela qualidade dele, eu diria que não. Não, pela idade eu tô perguntando. A Eu tô idade torcendo tem. pra ele jogar, Pela idade, sim. A Agora, idade tem. o que a gente pensa também e para refletir, por que também às vezes forçam tanto essa renovação, no caso de goleiro específico aí de uma posição. Vamos falar sobre goleiro. O Jefferson. Eu bem não lembrado. Eu não gosto do Jefferson. Não confio Tudo no bem, Jefferson. eu aceito a opinião de quem gosta do Jefferson. Tudo bem, não é por aí. Mas, na minha opinião, pelo menos uns outros 2 ou 3 nomes estão à frente do Jefferson, só que eles são Fábio do Cruzeiro, o próprio Victor. Eu acho que já fez muito mais do que o Jefferson na carreira. Pensei que você ia falar Rogério Ceni. Mas poderia ser o caso. De repente, o Gianluigi Buffon, que é goleiro titular da Itália, já anunciou que vai para
para a próxima disputa de Copa do Mundo, caso a Itália se classifique, ele já tem seus 37, vai fazer 38 anos. Por que que no Brasil um goleiro como o Fábio, que tem 34, não pode ter essa oportunidade e jogar uma Copa do Mundo com 37? Eu, Por que como isso palmeirense, existe? gostaria de ver o Cássio do Corinthians na seleção. Ué, por quê? Claro que o Seleção Cássio... perder? Por vingança? Não, o Corinthians perder, porque é um bom goleiro. Claro que o Cássio ele tem as deficiências dele, né? É que o Sai muito problema mal do gol, mas... principal é que a cada vexame que o Brasil toma em qualquer competição, eles sempre querem fazer uma renovação, mas eles sempre partem para a renovação no lugar errado. Sim. Renovam sempre os jogadores e o técnico, o estilo tático, o estilo de gerenciar essa Não seleção muda. é mantido o mesmo. Você pensa que a Alemanha no período de 98, no final dos anos 90, início dos anos 2000, tirando a Copa de 2002, ela vinha de alguns problemas nas Copas que disputava. O que eles fizeram não foi fazer essa mudança completa de jogadores, foi trabalhar a categoria de base desde o início para conseguir criar jogadores para que no futuro conseguisse ter uma geração que pudesse ser competitiva. E hoje a Alemanha, você pensa, depois dessa época, a Alemanha vem sendo uma das principais forças do mundiais sempre, sempre. Eu não quero antecipar uma pauta, um item a ser discutido pelo Carlos Napolitano, mas eu acho que nessa situação, nós sabemos a situação do nosso time, como é que tá, a expectativa e tal, mas eu acho que o mais frustrante de tudo isso que aconteceu, tanto na Copa quanto na Copa da América, foi a questão da Argentina, que tinha um belo time, os jogadores dessa fase top, né, numa idade madura, e eles não conseguiram ser campeões. E essa geração talvez não consiga mais nada. Eu acho Diga- que fica legal. É. Fica cortando o Zeca Marques aqui. Acabou de chegar com Ele seus chegou atrasado, ele foi cortado por vastos castigo. cabelos. A respeito de como a seleção vai ter a resposta sobre os vexames, né? Por exemplo, o Heitor citou a Alemanha. A Alemanha passou vexame assim, na Eurocopa de 2000 e 2004 e começou a se reinventar a partir da Sim. Copa de 2006. Está colhendo os frutos agora. A Argentina, ela foi campeã em 90, mas em 94 quase ficou fora da Copa do Mundo. Se não fosse o Diego Maradona, a Argentina estava fora do Mundial, porque a Argentina tomou 5-0 lá no Monumental de Núñez da Colômbia. Então ela poderia estar de fora. E dá para ter um olhar otimista também no que diz respeito ao Brasil, com o Super Time 82 perdeu, né? Aquela geração que perdeu o Paulo Rossi. 3-2 para a Itália. Depois de 86, aquela mesma geração, com algumas mudanças, né, já envelhecida, perde para a França. Em 90, aquele time horroroso foi Mas eu eliminado queria pela lembrar o que Argentina. o Pavini disse, a Argentina só vai para a Copa de 94 depois de ter passado pela repescagem contra a Austrália. Sim. E o jogo na Argentina foi 1-0 apenas, com o passe magistral do Maradona. E onde eu quero chegar? O Brasil, depois daquela decepção, aquele fracasso em 90, com aquele time que para muitos era horroroso, né? E realmente foi muito mal em 90. Em 94 consegue o título, em 98 é vice-campeão, em 2002 consegue o título, 3 finais seguidas, né? E para muita gente em 90, no início da década de 90, o futebol brasileiro estava acabado e conseguiu se reinventar na medida do possível. Antes do Heitor, o grande Zeca tá chegando por aqui. Não. Primeiro, o seu olhar aí depois de um ano, né, do 7-1 e, claro, direito de resposta aí sobre o seu penteado, provocação do Thiago Pavini. Não tem dito resposta porque não há penteado, então não tem que responder. A questão que eu queria levantar é que no último sábado eu participei de uma reunião em São Paulo, no Museu do Futebol, do Memofute, que é o grupo de literatura e memória sobre o futebol, e tive a oportunidade de apresentar o nosso livro, inclusive do GCF, livro que conta com a brilhante participação do Carlos Napolitano e do Tuca Américo, com as brilhantes participações. Obrigado. E a época, no último sábado, no Museu do Futebol, apenas um autor da obra, né, além de mim, esteve presente. É o Elcio Cornelsen, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, programa de literatura da UFMG. E ele fez um artigo neste livro sobre o 7-1 a partir da ótica da imprensa alemã. E foi interessante, passado um ano, ele começar a buscar, né, e rememorar a reconstrução do fato da realidade que os jornais alemães fizeram. Então os jornais alemães ficaram, na primeira reação imediata, estupefatos diante do que estava acontecendo, não acreditavam naquilo. E em segundo momento era uma tentativa tênue de algumas ironias e algumas manifestações bem-humoradas sobre o fato todo. Mas isso logo se dissipou porque havia um grande respeito pelo anfitrião, o fato de ser o Brasil o derrotado, né? A Alemanha e o Brasil não têm grandes rivalidades esportivas, nem fora do esporte. E a imprensa alemã manifestava justamente por que isso foi acontecer e como aconteceu. E ele dizia, o Elcio, que os alemães vieram para a Copa 2014 com um sentido de organização
completo. Por quê? Porque, segundo ele, na ótica alemã, e ele fala alemão, né? Até por isso que ele fez uma matéria, o texto sobre a imprensa alemã, os alemães detestam aquilo que sai e que foge daquilo que foi planejado. Então o planejamento começou do começo ao fim, no sentido de que eles queriam chegar ao Brasil e não serem rechaçados por uma antipatia local. Então como é que eles fizeram? Vão para o momento inaugural do Brasil no Ocidente, que é a chegada dos portugueses à costa da Bahia, e se instalam em Santa Cruz Cabralha. Eles pegam como uniforme número 2 o uniforme do Flamengo, porque eles identificaram que o clube de massa no Brasil é o Flamengo, então eles quiseram homenagear esse clube e colocaram o vermelho e preto listrado, porque historicamente a Alemanha nunca usou esse uniforme. Eles elegem um jogador que seria uma espécie de clown da equipe para fazer a comunicação pelas redes sociais, né, o Podolski. Então Podolski assistia a novela, escrevia em português, alguém traduzia para ele, falava da novela, falava do programa de auditório, falava de questões do próprio Brasil, no sentido sempre de criar empatia. E eles escrevem, né, uma publicidade local, a nossa camisola, a nossa camisa de time de jogo para o Brasil. E é justamente essa camisa vermelha e preta, e depois alguns com verde e amarelo atrás, no sentido de que vamos chegar ao Brasil, respeitar o anfitrião, porque não queremos ter nenhum tipo de rejeição. Coisa que, por exemplo, a Argentina não fez. Não. A Argentina vai fazer o contrário. A Argentina, por iniciativa de torcedores, cria uma cantiga, né, o Disse-me que se siente, que é altamente ofensiva à torcida brasileira, ao próprio país. E há um texto no nosso livro, do Pablo Alabarces, que coloca em perspectiva essa noção da cantiga, o quanto que ela é sexista, o quanto que ela é ofensiva ao Brasil. Então, o que eu... Desculpem me alongar. Onde eu quero chegar? Independentemente dessa programação completa que a Alemanha fez, quase que ela sucumbe à equipe que não fez quase programação nenhuma, no mesmo sentido que foi a Argentina. Porque na finalíssima, por 3 oportunidades, a Argentina poderia ter feito o gol, inclusive na prorrogação, antes do 1-0 da Alemanha, e poderia ter sepultado esse sentido de organização que a Alemanha teve, né? E vejam, eu ouvi esta semana o futebol... Aliás, no próprio sábado, alguém disse da plateia, a Argentina tem um futebol mais organizado que o nosso, tem um futebol menos corrupto que o nosso, a AFA, a Associação de Futebol Argentino, é menos corrupta e mais organizada do que a CBF? A resposta sempre foi não. Então, a gente às vezes fica louvando o nosso vizinho sul-americano, que tem um gênio, que é o Lionel Messi, mas ao mesmo tempo tem práticas de gestão, de organização do futebol que são iguais ou até piores do que as nossas. Ô Zeca, depois de tanta organização alemã, será que eles estavam organizados e já sabiam que iam enfrentar e fazer 7 gols na nossa seleção? Não sabiam, não imaginavam, eles achavam que seria um jogo difícil, em que eles tinham confiança na sua possibilidade de vitória, mas jamais imaginaram que em 10 minutos poderiam fazer 5-0, inclusive, depois Zeca, os 2 primeiros gols, né? que esse resultado minimizou o papel da seleção alemã. Sim, para eles exatamente. Tanto é que nessa quarta-feira, que se hoje comemora... Foi nessa quarta que se comemorou. Na última quarta se comemorou um ano. Comemorou não. Se lamentou. Lembrou-se um ano do 7-1. Uma triste efeméride, né, da realização do jogo. O Bild, que é o principal jornal alemão, desprezou essa notícia. E continuaram com uma série dos 25 anos da conquista da Copa de 90. O Elcio disse no sábado, Tuca, que eles adorariam que o jogo fosse disputado, competitivo, que a Alemanha vencesse por 2-1, por 1-0, por 3-1, porque isso valorizaria ainda mais o próprio elenco alemão. Sim. O 7-1 é algo fora da curva, é algo que desmereceu, inclusive, a vitória e a qualidade do time. Isso, pela desmotivação do time, como vocês próprios citaram, eles deixaram de fazer mais gol, porque não era esse o objetivo, esperava-se um bom jogo de futebol. E num bom jogo de futebol, quem ganha sai mais valorizado. E circulou durante a semana, né, inclusive o placar, caso o jogo estivesse rolando ainda um ano depois, né? E o Carlão Napolitano trouxe o placar exato. Eu ia falar, é o país da piada pronta, né? Como diria o Zé Simão. Quanto estaria o jogo, Carlão? 5.837 gols para o Brasil e 43.775 gols para a Alemanha. Então, fora essa, que tem um site que vai recalculando o placar, o país da piada pronta é que o time do Felipão na China fez 7-0, né, no adversário. Então, quer dizer, na semana que celebra, comemora, sei lá, Zé, o 7-1, o próprio do Felipão, que era o treinador da seleção brasileira, consegue fazer 7 gols. Então, talvez eu acho que isso é formação de marketing. Pro Filipão ele esteja com a alma lavada
nada. E essa semana eu li inclusive uma reportagem, alguns sites, né, circulou no Lancinete, no Globo Esporte, a respeito do sósia do Filipão, reclamando que não consegue mais emprego, porque não é mais chamado para animar eventos, porque depois do 7-1 aquilo acabou com a carreira do sósia do Filipão. E não consegue mais nada, né? Convidado para mais nada há um ano. Mas permita uma observação, eu acho que a gente tem que analisar em relação ao 7-1, é o reflexo disso. Acho que ficar pensando o que aconteceu, se foi erro de estratégia, de tática, se foi emocional, se foi apagão, acho que já foi. A gente tem que pensar daqui para frente. Eu acho que a Copa América demonstrou uma coisa muito interessante. Eu estava tentando rememorar aqui qual foi o jogo, acho que foi o jogo que o Brasil perdeu para a Colômbia. O time do Brasil foi vaiado e levou olé. E levou olé da torcida chilena, né? E todo mundo que eu conheço que vai para o Chile, todo mundo volta espantado com o tanto que o chileno admira o Brasil, admira o futebol brasileiro, gosta do futebol brasileiro. Aí eu tenho uma pequena explicação para talvez isso. até por 62, pela Copa de 62. Não só por 62, é porque os chilenos achavam que o Brasil era um potencial candidato ao título. Então eliminar ali um dos principais rivais era motivo. O Chile, por exemplo, tinha mais medo do Brasil, em tese, do que da Colômbia. Então, eventualmente, uma disputa entre essas duas equipes, é melhor deixar o Brasil de lado e permitir que os colombianos avancem. Agora, eu acho que o Brasil teve uma enorme organização na Copa de 2014, uma enorme organização na Copa América. Era uma organização em torno de um nome só do Neymar. Tanto que quando ele sai, essa organização era unidirecional, não havia plano B. Quando o Neymar sai, o time desaba tanto no 7-1, como não é incapaz de conseguir marcar gols numa equipe como o Paraguai, que foi derrotada pela Argentina na semifinal. Vejam, semifinal, 6-1, e depois é derrotada pelo Peru na decisão terceira e quarta por 2-0, com o Peru que não é uma das principais seleções do continente. Mas eu queria dizer, então, Carlos, só para terminar, o Neymar era o motor, né, era o dínamo da equipe, e a ausência dele mostrou o quanto que nós ficamos reféns, e ficamos nesses dois torneios, da ausência de um jogador fora de série. Aí eu acho que poderia falar que pra onde cai isso? Na pessoa que arma essa seleção, Sim. Pensando em só um jogador. Exatamente. Sim. O Neymar, desde a época do Santos, sempre quando armavam a seleção pensando em só um jogador, o Santos, quando perdia o Neymar, o Santos perdia. Não tinha aquela referência pra armar. E você pensa na própria Argentina. A Argentina tem um Lionel Messi, mas a Argentina não é montada em cima do Lionel Messi. Se o Lionel Messi ele é o melhor jogador disparado da Argentina, mas se ele sair, a Argentina ainda... tenho dúvidas. Eu acredito que ela ainda funciona. Eu acho que a Argentina, vejam, quando o Messi joga mal, a Argentina não rende, e a Argentina, para mim, tem uma outra dependência, que é o Di Maria. Di Maria não jogou esta final, não jogou a final contra a Alemanha. E a Argentina teve uma queda de rendimento absurda, com a ausência de um jogador e do seu grande gênio que estava num dia pouco inspirado. Aliás, em 2 dias pouco inspirados. Talvez o maior prejuízo para a Argentina foi a falta de Maria mesmo, porque ele não jogou a final da Copa do Mundo, que ele machucou na semifinal e dessa vez ele machucou durante o jogo. Sai durante o jogo. Então o problema não é o Messi, o problema é a falta de Maria. Mas nós não temos um Di Maria para substituir o Neymar. Mas eu queria chegar no meu comentário anterior, Zé, e amigos da mesa. Acho que a seleção perdeu o respeito, perdeu o prestígio. Né? Eu fiquei pensando ali no Zito, que acabou de morrer e foi campeão em 62. Esses caras se remoendo. Campeão em 58 também. Também em 58, mas em 62 no Chile. O que essa moçada fez pro futebol brasileiro, né? Quer dizer, jogou toda a história aí. eu acho que 2 pontos que é bom e importante de se tocar, que o Zé que tinha falado antes da Argentina que tem os mesmos problemas de corrupção no Brasil, mas um ponto que eles são muito melhores e isso acaba mostrando que essa seleção da Argentina é melhor que a nossa. Eles foram muito mais competentes em tratar a base do Brasil desde o início da década passada para hoje. Porque você pensa na seleção brasileira, os principais nomes da seleção, eles passaram tudo do Mundial de 2011, Sub-20 até agora. Os principais nomes da Argentina eles estão sendo construídos desde o Mundial do início da década de 2000. Que viraram todos nomes potenciais, grandes nomes do futebol mundial. E bicampeões olímpicos, né? Bicampeões olímpicos. Já ganhou 2 Olimpíadas nos últimos 10 anos. Né? Ela foi muito melhor do que o Brasil nesse processo de construção da seleção desde o início. E outra coisa que é bom tocar, que o Tuca falou do jornal alemão Bild, que praticamente não tocou, a imprensa brasileira foi completamente diferente nisso. Porque a gente pega os 2 principais jornais do Brasil,
Primeiro, a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo é uma das principais matérias da capa da Folha de São Paulo, falando sobre o 7-1. O Estadão, ele não deu tanto destaque quanto a Folha na capa, mas tem uma matéria de 2 páginas, reportagem especial falando sobre o 7-1. Se você pega ainda na internet, a internet, talvez eles tiveram uma pegada meio diferente de tratar esse assunto, que uma Heitor, página... Mas o Jornal da Cidade coloca com destaque na primeira página e começa o canal de esportes com a chamada Sim. por fato. 7-1 um ano depois, e nada mudou. E a foto aqui é do William, salvo engano, agachado, cabisbaixo, como dando nota dessa decepção um ano atrás. A gente tem que fazer a nossa meia-culpa também, né? Porque a gente também tá fazendo um programa em cima do 7-1, né? Tá sendo reproduzido nos Esse jornais, assunto né? rende, rapaz. Tá rendendo assunto bastante rende. aqui Esse também. assunto rende Você não estava bastante. presente no Mineirão a esse jogo? No Mineirão? Ou não foi esse que você viu? Não, eu estava em Cuiabá. Ah, você foi acompanhar lá o... Mas os times que o Thiago Pavini acompanha de perto, né, Você e foi acompanhar o torce, Japão. nem entra em campo, né, Thiago? Não teria nenhum problema de levar o 7-1, porque possivelmente a seleção nem entraria no gramado do Mineirão, né? Vários programas de televisão que trataram do 7-1 também ficaram fazendo uma pergunta, né? Onde você estava no 7-1, né? Sim, E o mais interessante também de pegar a ideia de como os portais esportivos da internet seguiram essa ideia do 7-1, eles pegaram muito mais pelo tom de humor, de rir do fato, do que analisar essencialmente os problemas do que causaram o 7-1. Que tem uma página que se popularizou muito no Facebook, que chama O Legado da Copa. O Legado da Copa é pegando essa parte de comédia do que causou o 7-1 para cobrir isso. E muitos dos sites, portais como o Esporte Interativo, como o próprio Globo Esporte, seguiram essa forma porque viu que popularizou na internet para fazer sucesso. E sempre era aquelas listas. 7 motivos que causaram 7-1. Eu diria que é o negado da Copa, não o legado. Mas Virou um jargão, na verdade, né? Qualquer coisa hoje em dia que a gente fala é uma coisa negativa, falar 7-1 foi pouco. Tá enchendo o saco já Mas isso, né? vocês não ficaram curiosos com a provocação do Carlos Napolitano? Onde você estava no dia do 7-1? Eu faço a pergunta a ele. Carlos, onde é que você estava Eu no estava em 7-1? João Pessoa assistindo o jogo num bar. O bar, pelo que falava, era propriedade do Hulk, né? Que ele é paraibano, Jogador, Hulk? do jogador da seleção. Tinha fotos dele para todo o restaurante ali, o bar. Tava com a minha família, tava em férias. Tava lá tomando uma cervejinha assistindo o jogo. Acho que eu tomei uma pra cada gol. Bom, vocês querem dizer onde vocês estavam? Acho que agora o nosso dá pra ouvinte está passar, interessado, hein? está curioso. Eu estava em casa sofrendo. Eu também acompanhei em Guilherme. casa e tive até uma experiência. A avó da minha namorada foi assistir. Foi o único jogo que ela assistiu em casa até hoje, né? E é interessante como as pessoas com um pouco mais de idade, no caso dela que não acompanha tanto futebol, ainda tinha esperança mesmo depois do 5º gol. Calma, tem todo o segundo tempo, ainda tentando acalmar quem estava na sala. Coisa que não aconteceu, né? Onde você estava, Heitor? Eu fui assistir um jogo numa república aqui de estudantes de Bauru. Aí eu lembro que eu tava indo no caminho, eu saí um pouco atrasado e quase que eu perdi o início do jogo. Já tava uns 3-0, então. Eu cheguei e tinha parado no posto pra comprar uma cerveja pra ir assistir o jogo. Aí no caminho eu comecei a ouvir gol, eu sei, será que foi do Brasil? Pô, será? Tão cedo do Brasil? Aí eu chego lá onde tava pra assistir o jogo, tava 3-0 já o jogo. Você acertou o placar, Zeca. Eu não vou perguntar pro Pavini, que ele devia estar na sede do 15 de Jaú, né? Onde você estava, Pavini? Eu tava em casa assistindo com a minha família, mas eu confesso que eu também tinha esperança quando o segundo tempo começou e o Brasil começou um pouquinho melhor. Eu tinha aquela esperança de torcedor que o Brasil pudesse reverter o resultado, né? Mas Pelo menos, né? Amenizar. Tava muito Eu não vou... Onde estaria Zeca Marques? Não, antes disso, eu não vou perguntar aqui ao nosso diretor Fábio Fleury, nem ao nosso chefe da sonoplastia, né, o Silvestre Oliveira, onde eles estavam, porque a resposta pode ser complicada para eles. Né? Então vocês não precisam responder onde vocês estavam. Mas eu estava na minha casa, vendo o jogo com a minha mulher, mas... há um episódio interessante, né? No último sábado, no Memofute, lá no Museu do Futebol, houve um depoimento de um participante que disse o seguinte: eu estava assistindo o jogo num bar em São Paulo, num bar alemão, e chegou lá um sujeito que falou: pra cada gol da Alemanha eu vou pagar a rodada toda de chopp. Faliu. Saiu no prejuízo. O cara foi embora. Quando ele chegou no 4º gol, olha, acho que eu vou voltar atrás, eu não vou pagar mais. Teve até um caso de uma editora que na internet ela falou... Ela, antes do jogo, anunciou: se o Brasil ganhar, você pode comemorar, mas se o Brasil ficar triste, se o Brasil tomar um gol, você não precisa ficar triste. Para cada gol da Alemanha,
a gente vai dar 10% de desconto nos nossos livros. O site, depois do fim do jogo, caiu. O servidor não aguentou tanto acesso por 70% de desconto em todos os... Faliu. Aliás, também. tinham várias promoções relacionadas ao desempenho do Brasil durante o Mundial, né? Tinha até uma promoção de uma... não me lembro agora se foi Casas Bahia, que quem comprasse uma TV, depois se o Brasil fosse campeão do mundo, e o time já estava na semifinal, com mais R$1 ganharia outra TV, né? Então, várias promoções na época relacionadas à campanha da seleção brasileira. Pois não, Pavini? Não, eu vou ser sincero agora, o único 7x1 que interessa, na verdade, o Fábio Fleury vai dar pirueta agora, mas é o 7x1 do Corinthians em cima do Santos, né? Esse foi um 7x1 que a gente pode lembrar e... 2005, com grande atuação do Carlitos Tevez e Nilmar, né? Eu acho que com esse 7x1 a gente encerra o tema. Vamos encerrar. Inclusive, ia colocar até para esticar um pouco, né? A gente está tratando praticamente só de seleção brasileira nesta semana. O que preocupa também, o Carlão falou a respeito do respeito, né, que foi perdido. E mesmo os garotos que estão chegando agora para defender seleções de base, eles parecem que não têm mais essa dimensão do que é defender o Brasil. Dá pra gente perceber pelo Gerson, que para mim uma das gratas revelações aí do futebol brasileiro de 3 anos para cá, um jogador muito habilidoso do Fluminense, já está sendo negociado com a Juventus da Itália. Um jogador que tem técnica, que pode ajudar. Realmente, é um jogador muito jovem, né? Vai fazer 19 agora. Eu acho impensável alguém com 18 anos já estar sendo negociado. Já vai por 55 ele não tem milhões. ainda serviços prestados ao futebol brasileiro, já está sendo negociado com uma grande equipe com uma cifra bastante... E mais do que isso, cultosa, Zeca, né? ele foi convocado para disputar o Mundial Sub-20 e ele simplesmente disse, não vou, não quero ir. Eu não vou defender a seleção brasileira. Então chama a atenção esse tipo de comportamento. Talvez um dos principais jogadores dessa geração aí que está vindo, 17, 18 anos, simplesmente negou. Pois não, Heitor? Só um comentário também que o André fala durante a gravação que teve sobre o André Nunes Rocha, fala que a ideia de trazer um treinador estrangeiro, que no Brasil não tem tantos treinadores, não tem treinador que consiga suprir isso, passar os conceitos modernos do futebol. E é interessante dizer que essa semana saiu veiculada na mesma ESPN uma entrevista com o lateral direito Daniel Alves, que joga no Barcelona e foi por muito tempo comandado pelo Guardiola. Ele fala que o Guardiola praticamente se ofereceu para a seleção brasileira para treinar o clube antes dele assumir o Bayern de Munique, e ele foi negado, porque todo mundo pensava, os dirigentes da CBF pensavam, não vou colocar um treinador estrangeiro, mesmo que ele seja multicampeão em vários torneios, porque a torcida brasileira vai rejeitar ele. E o Guardiola estava, segundo o Daniel Alves fala, ele estava tremendamente animado, já tinha esquema montado na cabeça, quais jogadores ele ia contar, quais não iam contar. E esse é um fato. Né? Tinha um time na cabeça. Fiquei imaginando que seriam as feras do Guardiola, depois das feras do Saldanha lá de 70. Eu acho que seria interessante um árbitro estrangeiro na seleção brasileira. Agora, também compreendo a rejeição que há aqui, não só da CBF, mas a rejeição dos próprios árbitros, dos próprios treinadores. E vejo que na Inglaterra houve muita rejeição quando o sueco Sven-Göran Eriksson assumiu o comando da seleção inglesa. Havia uma discussão enorme de que, vamos colocar alguém que não é, pelo menos, britânico, né? Não precisa ser inglês, mas não é sequer britânico, alguém que vem da Suécia para treinar a equipe. E mesmo em outras seleções de topo, por exemplo, na Itália, a Itália também é impensável que a gente não tenha um italiano à frente da seleção. Na Argentina, é impensável alguém que seja argentino. Então esse problema para mim... Mas lá tá sobrando, né? Então, e a recepção do Filipão em Portugal, Zé? Bom, aí faz parte de uma investigação que eu iniciei no ano passado, quando fiquei em Portugal, fazendo o meu estágio lá no exterior, e que eu não concluí. Mas essa pergunta daria motivo para um outro programa. Mas, sucintamente, ele não é o primeiro brasileiro a treinar Portugal. Já viu o Otto Glória nos anos 60, em 66. O Otto Glória, no entanto, não era o treinador único, ele era uma espécie de adjunto. Havia um selecionador, o Otto Glória era um técnico de campo. Então quem convocava os jogadores não era o Otto Glória, era o Manuel da Luz Afonso, que era um dirigente do Benfica. E o Otto Glória, quando vai para o Mundial de 66, ele já tinha mais de 10 anos de prestação de serviços ao futebol português, porque ele tinha sido treinador do Benfica, do Porto, do Sporting. E vejam, em 66 ele é campeão nacional pelo Sporting. Então ele vai para o Mundial sendo campeão nacional, pelo time de Lisboa. O Filipão chega lá em 2002, né, depois da Copa, ele chega no finalzinho do ano e assume em março, fevereiro de 2003. Ele chega com status de campeão do mundo.
Então, ninguém poderia se opor a alguém que tinha ganhado um título, alguém que falava português, alguém de um país com quem Portugal tem laços históricos, né? Agora, havia uma rejeição muito grande porque ele não tinha conhecimento do futebol português. Só que ele consegue dar a volta nisso em 2004, quando leva Portugal a uma final da Eurocopa, apesar de perder. Dá a volta em 2006, quando leva Portugal a uma semifinal. Só que a saída dele é muito tumultuada, ele passa a ser tido como um traidor, que se vendeu ao poder do Chelsea. Ele assina contrato durante a realização da Eurocopa de 2008. Então ele sai muito chamuscado. E ele sai como alguém que não tinha o mínimo conhecimento de tática, de arranjo estratégico de jogo, alguém que simplesmente chegou a Portugal para ser um grande motivador de elenco. É a imagem que ele tem nessa saída tumultuada de Portugal. Só uma informação, eu falei há pouco do Gerson que acabou se negando a disputar o Mundial Sub-20 pelo Brasil e disse também que alguns jogadores eles desconhecem o que é, né, vestir a camisa ou valorizar essa situação. Mas tem o Neymar, né, que é talvez a principal figura, talvez não, né, com certeza a principal figura do futebol brasileiro atualmente, e ele até alguns anos atrás bateu de frente com a diretoria santista, que não queria liberar o atleta, mas ele tinha idade para disputar o Sul-Americano Sub-20, bateu no peito e falou, não, eu vou disputar o Sul-Americano Sub-20 pela seleção brasileira, uma atitude bacana, né, legal do garoto Neymar. E a respeito dos técnicos, né, que a gente disse há pouco, inclusive argentinos que dominaram o cenário aí na última Copa América, eu vi um depoimento do Luxemburgo há 2 semanas atrás no programa Esporte Espetacular da Rede Globo, e foi questionado justamente por que os treinadores brasileiros eles não têm tanto espaço como tem os técnicos argentinos aí, mesmo na Copa América. E o Luxemburgo disse que a questão não é não ter espaço, mas o dinheiro envolvido nisso. Que ele hoje está num nível que por $50 mil, como a maioria dos técnicos aí de Peru, Venezuela e outras seleções, Bolívia, recebem, ele não treinaria, não iria dirigir uma seleção, seja ela sul-americana ou qualquer outra seleção. Então o que o Luxemburgo quer dizer? Que os treinadores brasileiros eles ganham muito mais e na Argentina esse salário, esse patamar aí de $40, $50 mil é aceitável. Então dá para explicar um pouquinho aí de tantos técnicos argentinos espalhados, não só pela América, mas também em outras partes do mundo. E mais uma provocação a respeito dessa Copa América, até para a gente fechar esse tema seleção brasileira. Para vocês, Neymar deveria ter continuado mesmo suspenso, deveria ter ficado ali com o grupo até o final, a atitude até do Neymar sair desse convívio com o grupo foi acertada, foi equivocada? O que vocês pensam a respeito disso? Começando por você, Tuca. Bem, rapidamente, para não alongar, eu só acho o seguinte, ficou muito claro que depois dessa atuação do Neymar, ele não merece mais usar a abraçadeira de capitão. Muito jovem, né, eu acho que o estrago que ele fez naquele jogo foi enorme para a imagem do capitão, né? Então, e o erro não é dele, é quem colocou a tarja de capitão no braço dele. Então acho que isso para mim tá claro. E mostra o que a gente discutiu no começo, né? Uma geração que é muito nova e imatura ainda para representar o Brasil dessa forma. Então precisa mesclar alguns jogadores mais experientes que talvez a gente não tenha mais. Carlão? Acho que ele fez certo em voltar. Não teria motivo de ficar lá com o elenco. Não iria acrescentar. Zeca? Eu acho que um capitão de equipe ele deveria ter ficado e a comissão técnica jamais poderia ter dispensado o jogador sabendo que havia possibilidade de interpor um recurso e diminuir a pena dele. Ele poderia, inclusive, ter jogado a final caso o Brasil se classificasse. Agora, no meu entendimento, isso mostra uma cisão completa do comando da seleção, da CBF e do próprio jogador. Vejam, se o grupo, a impressão que dá é que o grupo mesmo quis que ele não ficasse lá. E ele, vendo que não tinha mais perspectiva de jogar a final, ele ausentou-se. Agora, em outros momentos, vejam, em 2002, vocês se lembram que às vésperas do Mundial começar, salvo engano, o Emerson tem uma contusão no ombro e ele é cortado já na Ásia. Né? Aí vai o Ricardinho do Corinthians, né, que vai... O Filipão pediu que o Emerson ficasse com o elenco, não sei depois se ele acabou ficando ou não, mas vejam a diferença de comportamento, né? Parece que o Emerson ficaria integrando ali a comitê. Ele permaneceu. O Ricardo Rocha e o Ricardo Gomes em 94, né? Se machucaram e ficaram também, né? Então acho que aí é um problema. Um outro problema que é o que vocês já disseram, eu acho que o astro da equipe jamais deve ser o capitão.
Isso vale para o Messi na Argentina e vale para o Cristiano Ronaldo em Portugal. Porque, veja, o Pelé foi capitão alguma vez na seleção brasileira? Quer dizer, normalmente o Pelé pode ter sido uma vez ou outra em jogos esporádicos, mas nos mundiais em que ele jogou, ele não era o capitão. Em 58 era o Bellini, em 62 o Mauro, em 70 o Carlos Alberto, que são as pessoas que levantam o troféu. Maradona foi campeão? Pergunta. Maradona era capitão. Capitão, era campeão não, capitão em todas as vezes que Era jogou. capitão. Mas eu acho que o Astro, ele já vai chamar as atenções por alguns motivos e não precisa chamar todas as atenções. Eu acho que é um problema em Portugal, essa discussão acontece em Portugal, porque eu acho que o Cristiano Ronaldo também não tem controle emocional para ser capitão. Poderia deixar para outra pessoa mais velha, mais experiente. Sim. E acho que na Argentina é um erro o Messi ser capitão. Para mim, o grande capitão da Argentina é o Mascherano. Sim. Em campo, com braçadeira ou sem, ele é o capitão da equipe. Porque colocar no Messi mais esse peso da braçadeira. A braçadeira pesa, pessoal. Claro. E outra coisa também que dá pra falar é que muitas vezes as pessoas confundem líder técnico com líder efetivo em campo. O Neymar, ele é o líder técnico do Brasil, é óbvio, é o melhor jogador que tem no Brasil. O Messi é obviamente o líder técnico na Argentina. Mas ele não basta ser só líder técnico para carregar a braçadeira de capitão. O jogador tem que ter uma coisa a mais, tem que ter o comando dentro de campo, tem que ser aquele cara que todo mundo vai respeitar e vai seguir todas as ordens que ele fizer. Tem que ser aquele cara que tem conhecimento, tem cancha para conseguir segurar essa braçadeira. Tanto que citaram o Maradona em 86, o Maradona ele era o líder técnico, mas ele também era um líder dentro de campo. Ele conseguia unir essas duas funções. Obviamente o Neymar não é isso, pelo menos não é isso ainda. Então, para você, o Neymar fez certo de sair? Deveria continuar? Mesmo eu não achando que ele devesse ser o capitão, eu acho que o capitão sair depois que se lesionou, se é expulso, suspenso, e realmente tinha a possibilidade dele jogar ainda, eu acho que só mostra que o comando, todo mundo lá, estava pouco se lixando pro desempenho da Até seleção. porque a CBF não entra com recurso, mas deveria, porque o Neymar agora cumpre 2 partidas nas eliminatórias, talvez se tivesse caído essa suspensão... Então, eu tenho uma ele já... dúvida aí, eu não queria nem alugar esse tema, mas agora não tem como fugir. Não sei se vocês acompanharam Bem Amigos na última segunda-feira, que o Arnaldo César Coelho ele apresentou uma documentação dizendo que no regulamento da Copa América as punições só são aplicadas para jogos da Copa América, né? E que houve lá, em função de vários fatores, inclusive do esvaziamento da presença de dirigentes, né, por causa do escândalo da corrupção, uma confusão em que uma consulta que foi feita à FIFA, né, houve assim uma recomendação, mas que não era obrigatoriedade. E depois a carta que foi enviada para o Brasil, meio que abusando um pouco do discurso, dizendo que a FIFA que recomendava. Mas infringiu o regulamento. Então, você tinha toda uma brecha jurídica que podia ser discutida na hora, né, Carlão? Que poderia até garantir a presença do Neymar no segundo jogo, em função disso. Eu lamento que a imprensa não tenha investigado o que está na súmula, né? Eu não ouvi na imprensa o que está na súmula do árbitro. Mas há relatos da própria Comissão Técnica do Brasil de que o comportamento do Neymar no túnel, sim, né, fora das câmeras, foi extremamente reprovável. Agressivo. Não, agressivo e... Aí as versões mudam, né? Alguns dizem que Não, mas aí, Zé, que a gente já comentou, tem uma coisa que é mais reprovável ainda, é que o moleque sai de cabeça quente e não tem nenhum dirigente ali pra... Nessa hora tem que pegar e levar embora. Nem não o tem, técnico. Nem o técnico. Pegando Ninguém. Isso eu acho a coisa mais absurda ainda. Não, O mas... João Dória não estava presente lá para ajudar a seleção, né? Não. Ele tava Não, mas o que eu no queria Brasil. dizer é que há testemunhos de que ele teria cuspido no árbitro, segurado o árbitro, ou algum tipo de coação física, e que a seleção... Mas em que momento isso, Zeca? No Porque- túnel, dentro No do túnel, túnel. depois do jogo. Ele esperou Depois que ele acabar o sai jogo. do campo, ingressa no túnel e vai dar acesso aos vestiários... Ele voltou e ficou esperando. Ele esperou o jogo terminar, porque, aliás, o jogo já tinha terminado, ele é expulso, ele vai embora. O árbitro permanece mais alguns minutos dentro do campo. Quando o árbitro sai pelo mesmo túnel, ele teria voltado e ido proferir novas ofensas, algumas inclusive dizem físicas, né? Cuspir uma agressão física, contra o árbitro. E a CBF entendeu que era melhor, até para apaziguar a questão, não colocá-lo lá no território chileno, na concentração. Agora, eu acho que ele deveria ter permanecido, porque se ele é capitão, ele é comandante. Se é comandante, tem que comandar. Então aí demorou muito tempo, porque o árbitro ficou um tempão no campo. Sim, e ninguém ficou ali? E ninguém ficou Ah, com não, ele. Então não. o Tuca tá Aí- certo, é uma falha da Sim. comissão técnica Agora, é mesmo. uma pessoa, veja, ele teve pelo Bota o menos cara na banheira aí cheia de gelo. 5 Né? minutos, Dá uma 10 esfriada na minutos, cabeça. 10 minutos para pensar no que ele ia fazer. Então ele não tem equilíbrio emocional para lidar com a pressão de ser um capitão e o grande aço de uma equipe. Aí que falta um jogador mais experiente pra estar Lógico. junto com ele. E aí, quem que era o capitão anterior? Era o Thiago Silva,
que faz um papelão na última Copa, chora, não quer bater pênalti. Aliás, ele não quis bater pênalti contra a Colômbia também, né? E na desclassificação ele ficou olhando na câmera falando, mas eu bati a mão na bola naquele pênalti? Vejam, ele é o capitão do jogo contra o Paraguai, porque o Neymar já estava suspenso. Foi o Miranda. Foi Miranda. Foi Miranda. Desculpa, foi Miranda. Mas ele vem com esse argumento de que ele não lembra de ter tocado na bola. Não lembra, Então, além de ele ter problemas táteis, ele tem problema de memória, né? Memórias. Bom, é só pra gente encerrar a opinião jauense, né? Só lembrou que eu gritei João Dória do nada aqui, é porque a função que o João Dória exerce... Explique quem é João Dória, meu cara. Exerce eu não me lembro do nome que chama função agora, mas a mesma função que ele exerce hoje na seleção brasileira, em 58 era exercida pelo Paulo Machado de Carvalho, né? E naquela ocasião, o Garrincha ele havia sido expulso na semifinal e não poderia jogar a final. Isso foi 62. Foi 62? Chefe de No delegação. Chile. Isso, chefe de delegação. No Chile. E aí ele mexeu os pauzinhos pelos bastidores e ele conseguiu que o Garrincha jogasse a final, né? E aí que ele ganhou o apelido de Marechal da Vitória. Ele sumiu com o árbitro, o assistente. Uruguaio, né? Quando foi testemunhar, não estava mais no Chile. E aí postergaram o processo. Então o Garrincha jogou a final, então ele se expôs na semifinal. Coisas do futebol a gente mundial e brasileiro. Tinha um chefe de delegação que era atuante. Hoje o nosso chefe de delegação nem fica junto com a Mas seleção eu também não brasileira. gostaria que um chefe de delegação hoje tivesse o procedimento que teve para o Machado de Carvalho lá. Sim. Agora, a função dele, e além desses trâmites de bastidores, há também a lenda que em 58, quando o Brasil vai fazer a final contra a Suécia, o Brasil tinha o uniforme amarelo como camisa principal e a Suécia, pelo chaveamento, era o time mandante do jogo. Não é porque ele era o time da casa. É porque hoje, todo jogo de Copa do Mundo tem o chaveamento. Quem é do lado esquerdo, do lado direito. E a Suécia era o time do lado esquerdo. Ou seja, a Suécia jogaria com o uniforme número 1, que é amarelo, camisa amarela, calção azul. O Brasil vai fazer o quê? Tinha que partir para o uniforme número 2. Aí inventam ali um jogo de camisas azul petróleo, azul royal, e calção branco. Houve um pânico na delegação brasileira porque eles tinham ganhado todos os jogos com camisa amarela e vocês sabem quanto que nós brasileiros, né, latino-americanos, católicos, somos ligados às superstições. O Paulo Machado de Carvalho intervém e diz, não, mas esta camisa azul é a cor do manto de Nossa Senhora Aparecida. E aquilo, segundo reza a lenda, teria motivado espiritualmente o elenco que, mesmo perdendo por 1-0 logo no começo do jogo, que leva um gol da Suécia, dá a volta e vence por 5-2. Então, isso para mim é o papel do coordenador. E não ficar ali sumindo com o assistente para que o jogador da equipe jogue na final. Agora, o João Dória é um empresário, programa de televisão, né? Alguém muito bem sucedido no mundo dos negócios. Agora, também não entendo. A CBF alega que é um arejar da instituição de chamar pessoas da sociedade civil para terem esse cargo de chefe de delegação. Parece que agora nos Jogos Pan-Americanos quem faz esse papel é alguém de uma rede de varejo, né? A presidente da rede de varejo aqui no Brasil está representando o Comitê Olímpico Brasileiro nos Jogos Pan-Americanos, salvo engano. Então vejam, eu não entendo também. Não entendo, quer dizer, isso é protagonismo para a pessoa, isso é um bem para as delegações. Você está sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM, curtindo o Observatório do Esporte. Bom, a gente falou bastante, né? Repercutimos muito aí a respeito desse tema, a seleção brasileira, um ano após o 7-1. Vamos falar de outros esportes também, um pouquinho de vôlei, um pouquinho de basquete. Começando com o vôlei. Vamos lá, Tuca. Vamos lá, rápido, algumas considerações, bem rapidamente, nosso tempo está curto, né? Primeira coisa, me causou um estranhamento a falta, como a mídia esportiva já não discute tanto vôlei. Eu acho que esse enxugamento das redações, a demissão de jornalistas, não está sobrando muito espaço para outros esportes. E fica uma cobertura xoxa, muito rasa, né? O Brasil está disputando a Liga Mundial, e os comentários dos jogos são comentários assim, o Brasil ganhou, foi isso, tá, uma descrição do jornalismo robótico que a gente falou aqui, do resultado do jogo. E não se discute que existe uma transição, que está se testando um time, que está se preparando um time para os Jogos Olímpicos, né, que tem uma mudança de geração. Então simplesmente pega um jogo contra a Itália, que foi numa arena aberta, e a Itália ganhou de 3-2, e fala que o Brasil perdeu da Itália e não explica as circunstâncias. Permite-me uma parte? Toda a parte é seu. O Mundial Feminino de Futebol disputado no Canadá, que teve a final no último domingo, também teve uma cobertura pífia da imprensa brasileira e é futebol, só que é futebol praticado por mulheres. Sim.
E a índice de audiência do jogo final, Estados Unidos 5, Japão 2, que é a maior audiência de um jogo de futebol nos Estados Unidos. Maior do que os jogos da Copa de 2014 do ano passado. Tá? Então, a gente nota isso, né? Então tem toda uma coisa, isso acontecendo por trás disso, e a mídia parece que não tem informação e não discute. Né? Não é só o vôlei de resultado. praia, Zeca. Eu anotei, o vôlei de praia. De 6 6 medalhas, medalhas, cinco. venceu 5. Essa conta, para fazer a analogia que foi discutida aqui, foi 5 para o Brasil e 1 para a Holanda. Porque o Brasil levou 5 medalhas e a Holanda ficou com a medalha de prata. Mundial de vôlei de praia. De praia aconteceu em Haia, na Holanda. Considerando que são duplas, são 10-2. Isso. Outra coisa para fechar aqui, Zeca, que a gente podia até fazer uma pauta, vou só dar uma introdução. A questão da tecnologia no vôlei está me causando surpresa. Eu acompanhei todos os jogos do Brasil na Liga Mundial até agora, para ver quais são os novos jogadores, como está sendo a transição, e a tecnologia não está funcionando. Por quê? Porque não é porque ela não é boa. Aconteceu uma coisa muito engraçada. Quando você pede o desafio, você tem que falar o que você está desafiando. O técnico pede, foi toque na rede, foi invasão, foi bola dentro, foi bola fora. Só que os juízes estão entendendo outras coisas. O juiz pede um toque na rede, o juiz, na hora que volta o desafio, é uma invasão. Pede uma invasão, na hora que volta o desafio, essa é uma bola se tocou na rede ou não. Mas ele considera esse outro fator externo à reclamação ou não? Aí que tá a dúvida, você não consegue, até que falha também a reportagem em não levantar isso, não chegar lá e perguntar pro técnico o que você pediu de desafio. Né? Porque a gente nota que é claramente um desafio de toque na rede, e quando mostra a imagem, é uma busca de uma invasão que não houve, e daí se perde um desafio. Outra coisa também, aí uma falha da tecnologia, muitas bolas que você não consegue identificar no equipamento que está lá disponível para os árbitros, se foi um toque na rede, se foi um desvio de bloqueio, se foi dentro ou fora, eles não conseguem identificar, mas a câmera da transmissão identifica o erro. E aí fica contradição, porque o juiz marca uma coisa que a tecnologia deu e a câmera da TV está mostrando outra. Né? Então, quer dizer, não é só a tecnologia que está resolvendo a questão. Agora, um se a arbitragem levantamento, é justa ou não. um levantamento interessante seria ver, nos pedidos de desafio, em quantas vezes o árbitro acertou e quantas vezes o árbitro errou. Sim. Porque no tênis, empiricamente, o que eu vejo é que 90% dos casos de desafio, o árbitro está certo. Sim. E para fechar isso, vendo também, eu vi o jogo da seleção de vôlei que vai participar, vai disputar os Jogos Pan-Americanos. Do meu ponto de vista, não é nenhuma seleção B, é uma seleção C. Porque a seleção A e B estão lá disputando a Liga Mundial. Então o esvaziamento dos Jogos Pan-Americanos, que a própria Federação de Voleibol não interrompe a Liga Mundial para a disputa dos Jogos Pan-Americanos. Eu acho que isso é prova cabal, né, do desprestígio que os Jogos Pan-Americanos têm. Realmente. Carlo Napolitano tem ex-jogador do Bauru Basquete renovando seu contrato na NBA? Eu achei essa notícia interessantíssima. O Leandrinho renovou com o Golden State. O Leandrinho que eu critiquei aqui. E me lembrou o Zeca, né? Que quando a gente falou, o Zeca falou, mas o Leandrinho já ganhou na vida que nós nunca vamos ganhar. Zeca, eu acho que o que ele vai ganhar nesse contrato nós nunca vamos ganhar. O cara fechou mas não chega a ser um Robinho. O cara fechou um contrato por 7,8 milhões de reais para um contrato de 3 anos. Uma temporada. 3 anos, um contrato de 3 anos. Então acho que a gente nunca vai ganhar um valor desse, eu acho que nem nos 300 anos de trabalho. Só para finalizar, eu preciso mandar um abraço pro meu tio, padrinho, que ele ficou bravo comigo na semana passada, que eu mandei para uma prima lá de Mineiros, e era do programa ao sábado, umas 11h15 mais ou menos, toca meu celular e me dá uma bronca. Pô, você não me manda um abraço pro seu padrinho, pro seu tio? Então vai lá, tio. Tio Puio lá de Agudos, um grande abraço, ouvinte nosso, e desculpa por ter esquecido naquele horário. Eu quero gravar um programa em que não tenha comentário de vôlei do Tuca, de basquete do Carlo e saudação para algum parente do Carlo. Que não tem a família é grande. Que não tem alguma referência a Portugal do Zé Camargo. Você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriodoesporte.unesp.blogspot.com. E a edição de hoje do Observatório do Esporte vai ficando por aqui. Teve a apresentação de Guilherme Dias, com comentários de Tuca Américo, Zeca Marques, Carlo Napolitano, hoje também Thiago Pavini e Heitor Facini. Eles que também fazem parte da equipe de reportagem ao lado do Lucas Rueles e do André Magalhães.
Direção de Fábio Fleury, produção técnica hoje com os trabalhos de Silvestre Oliveira. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela ProEx, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Para você, obrigado pelo carinho da audiência, um grande abraço e até a próxima semana. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.